Olá, bom dia, graça e paz, queridos. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que se encontra no livro de Mateus 14, versículo 28 e 29, que diz o seguinte: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele, e então Pedro saiu do barco e andou sobre a água, e foi em direção a Jesus. Bem-vindo a mais um capítulo da nossa série Jornada de Fé, aqui no nosso canal Maná, sua porção diária. Hoje vamos falar sobre uma das cenas mais marcantes da Bíblia, que é quando Pedro anda sobre as águas, né? Essa história nos ensina sobre a fé verdadeira, que não apenas acredita, mas também age. É a fé que age. É o tema da nossa pregação de hoje. Porque a fé sem atitudes, ela é apenas teórica, ela é uma teoria. Mas a fé com passos concretos é o que move o impossível, não é verdade? Nesse contexto, os discípulos estavam no mar em meio a uma grande tempestade. E o vento era forte e as ondas batiam no barco. E o medo começou a dominá-los. E Jesus havia ficado do outro lado, orando no monte. E se aproxima e começa a andar sobre o mar. E os discípulos começam a se assustar, achando que é um fantasma. E então Jesus logo diz: "Tende bom ânimo, sou eu, não temas." E então Pedro, com ousadia, responde: "Senhor, se és tu, manda ir ter contigo acima das águas." E Jesus apenas diz uma palavra: venha. E ele dá um passo e caminha sobre o impossível. Mas quando ele tira os olhos de Jesus, ele começa a olhar para o vento. Então ele começa a afundar. Jesus segura ele e diz: "Homem de pouca fé, por que duvidastes?" Essa passagem é um relato vivo da fé que age. Porque quando Pedro teve coragem de sair do barco, os outros discípulos ficaram. E aqui que está o primeiro ensinamento. A fé que age se manifesta em meio ao medo. A fé não é a ausência do medo, mas é decidir confiar apesar dele. Pedro não esperou o vento parar para agir. Ele confiou na voz de Jesus. Essa é a diferença entre quem vê os milagres e quem só ouve falar, né? Deus, ele não nos chama para a gente ficar analisando as ondas. Ele nos chama para andar por cima delas, né? O texto também mostra algo muito importante, que quando Pedro olhou para o vento, ele começou a afundar. Ou seja, a fé que age precisa permanecer no foco, né? Ela precisa de se desviar dos outros olhares, porque quando a gente perde o foco, a gente perde também o equilíbrio da nossa fé. Então, quantas vezes Jesus já não te disse, já não te chamou, vem para servir no reino, vem para perdoar, vem dar um passo de fé. Mas o medo de afundar faz com que você fique no barco. Você não tem segurança para focar no alvo, que é Cristo, e seguir aquilo que Ele tem te chamado para fazer. O barco é um lugar de segurança. O barco também é um lugar onde nada novo vai acontecer. Você vai ter a segurança do barco, meu querido, mas também você não vai ter novidades para contar. Você não vai ter milagres, você não vai ter sobrenatural para dizer que aconteceu com você. Então a gente precisa decidir, obedecer e dar o primeiro passo em direção ao chamado do Senhor. A fé que age, ela é obediente, independente de você estar seguro, você decidiu obedecer. E quando nós obedecemos e confiamos, o sobrenatural acontece sobre nós. Porque às vezes o Senhor está te chamando para dar um passo de fé.
além do que você imagina ser possível fazer. Talvez o Senhor te chamou para servir no ministério infantil e você não consegue compreender porque você não sabe o que fazer. Mas se você dá este passo de fé, o Senhor vai te capacitar. Talvez o Senhor te chamou para servir no reino, para levar a palavra dele e você não sabe nem sequer falar. Mas o Senhor também chamou Moisés e ele era gago. Mas quem capacitou a Moisés, a mim, e vai capacitar você é Deus. Só basta você decidir dar o passo de fé. Só basta você ter a fé que age, que ele vai transformar a sua vida, meu querido, minha querida. Sabe? A fé, ela nos sustenta. Quando nós decidimos dar um passo de fé, nós somos sustentados. Porque quando Pedro andou sobre as águas, foi pela palavra de Jesus. Venha. E ele olhou para Cristo. E quando ele olhou para Cristo, ele foi sustentado. As águas da vida não são a nossa força. O barco não é confortável o suficiente. Nós temos que dar esse passo de fé em direção a Jesus para que algo aconteça. Hoje Deus está te chamando para sair do barco, para sair desse lugar de acomodação, para sair do comodismo da onde que você está, para que o seu ministério venha a ser aplicado na sua vida, para que o ministério do Senhor venha a agir na sua vida e que através disso as promessas dele venham a se cumprir em você. Porque quando a gente sai do barco, nós ficamos nos cuidados do Senhor. Nós saímos do comodismo e estamos aos cuidados dele. Não espere tudo se acalmar para agir. O milagre acontece no meio da tempestade e não depois dela. Jesus disse: venha e creias que você não vai afundar. A fé que age é a fé que obedece. A fé que age, ela vai transformar a sua vida. Porque o mesmo Deus que chamou a Pedro para sustentá-lo é o que te chama nessa manhã para te sustentar. Então hoje, decida dar um passo de fé. Creia, obedeça e haja. Porque você vai ver Deus fazer você andar sobre o impossível. Que a graça do Senhor esteja sobre você. E que você venha entender que dar um passo de fé em direção a Cristo vai mudar toda a sua vida, todo o seu ministério, todos os seus dilemas. Porque o Senhor vai te sustentar. Porque o mesmo Deus que te chama é aquele que vai te sustentar. Basta apenas você decidir dar um passo de fé na direção do Senhor. Que a graça do Senhor esteja sobre você, querido. Que essa fé que age seja movida em você. Que o seu coração seja movido através do desejo de Deus. Que você venha ouvir esse chamado dele para a sua vida. E que você venha dizer: Senhor, basta uma palavra sua e eu irei. E que você venha se posicionar para fazer a vontade do Pai. Que a fé que age venha a ser partida através de você. Porque tem coisas que o Senhor faz por nós, mas tem coisas que Ele precisa que nós fazemos, que nós nos posicionamos para que Ele venha agir, para que o milagre venha acontecer. Amém? Nessa manhã eu quero te dizer: persevere, dê um passo de fé, para que o Senhor venha agir na sua vida. Amém? Eu quero orar por você, que a palavra do Senhor venha impactar o seu coração. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que essa palavra possa chegar a mais pessoas. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, porque isso fortalece o canal, faz com que ele cresça, faz com que ele entregue para mais pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor venha ser impactante sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, meu irmão. Querido Deus e Pai, neste momento eu quero te agradecer por mais este dia que o Senhor nos concedeu. Que o Senhor venha, Pai amado, Pai querido,
agir na vida dessas pessoas, que o Senhor venha transformar a vida dessas pessoas e que eles venham ser movidos pela tua mão, para que a graça do teu Espírito Santo esteja sobre eles, para que eles sejam impactados com os teus planos, que os desejos deles, que os planos deles venham se alinhar com o teu desejo, com a tua vontade, para que a vida deles seja testemunho de fé, para que o teu reino seja glorificado através da vida de cada uma dessas pessoas, ó Pai. É o que eu te peço nesta manhã, que a tua graça e a tua misericórdia esteja sobre cada um de nós. Amém. Fica na paz do Senhor, queridos, que a graça de Deus esteja sobre vocês. Amém.